Olá pessoal, estamos aqui em mais um vídeo do canal Política AWP, falando de política, falando do dia a dia, das coisas que acontecem aqui na política brasileira e às vezes até na política mundial. Pessoal, dá uma força pra gente, se inscreva no nosso canal, um canal novo, tá? Um canal que a gente está lançando novo, falando de política. Todo dia a gente está postando um vídeo, às vezes mais de um vídeo, dependendo dos assuntos que interessam aí, e vídeos rápidos, para que as pessoas saibam realmente aquilo que está acontecendo, aquilo que está se falando aí nos jornais, nos telejornais, no YouTube, nas rádios, tá? Coisas importantes, coisas interessantes, como hoje a gente está trazendo aí em relação ao ministro Flávio Dino, aí, ministro da Justiça e Segurança Pública. Vamos falar de uma coisa importante hoje, que é as postagens e até as entrevistas do senador Marcos Duval. O senador Marcos Duval publicou nas suas redes sociais sobre o alerta que a ABIN teria emitido para o ministro Flávio Dino. E aqui a gente vê, por exemplo, uma matéria da CNN Brasil com o título "ABIN emitiu alertas diários sobre o risco de vandalismo em manifestações golpistas. Segundo a agência, os alertas foram transparentes e apontaram que seriam manifestações com volume e violência." E aí a gente se pergunta, se o Flávio Dino foi avisado, tá? Se o Flávio Dino foi avisado, por que ele não tomou nenhuma providência? A quem interessava esses atos violentos? E aí aqui a matéria da CNN Brasil, Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, afirmou ter emitido alertas diários na semana passada para o governo federal e para o governo do DF sobre os atos que estavam sendo marcados para o último domingo, no dia 8, os atos terroristas que acabaram com as depredações do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal. Segundo a agência, os alertas foram transparentes e apontaram que seriam manifestações com volume e violência. Por que ninguém fez nada? Por que ninguém fez nada é a pergunta que fica no ar. As sinalizações da ABIN tiveram como base um alerta emitido pela Agência Nacional de Transportes Terrestres de que havia um volume incomum de ônibus sendo fretado para Brasília, e isso suscitava uma tensão maior das autoridades. Tanto o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, quanto o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, foram avisados. Segundo Dino, Ibanez teria modificado o plano, permitindo a entrada dos manifestantes na esplanada dos ministérios. Neste domingo, os criminosos radicais furaram o bloqueio policial, invadiram e depredaram as sedes dos três poderes em Brasília, o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. E aí a gente pergunta mais uma vez, a quem interessava essa barbárie? Por que Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública, sendo avisado pela ABIN, também não tomou nenhuma providência, porque não cobrou nenhuma providência antes dos ataques? O site Clique PB, falando de política aqui, sobre os atos terroristas, coloca que o senador Marcos Duval diz que o Flávio Dino sabia que os ataques ocorreriam e cobra explicações sobre a falta de medidas. Ele enviou um documento que solicita saber quais órgãos do Ministério foram acionados e que medidas foram adotadas. Tá? O senador Marcos Duval requereu por escrito explicações ao ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Lula, Flávio Dino, sobre as medidas que foram ou não adotadas diante do ataque do Congresso, por essa situação da ABIN ter informado o ministro da Justiça sobre o que poderia ocorrer. E aqui a gente tem um documento do senador Marcos Duval, endereçado ao ministro Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança do Trabalho, solicitando explicações. E ele coloca aqui quais as ações adotadas, quais os órgãos desse ministério foram acionados, quais foram as ações conjuntas desse ministério com o GSI, quais foram as ações conjuntas desse ministério com o Ministério da Defesa para prevenir e conter as referidas ações violentas, quais foram as ações conjuntas desse ministério com a Secretaria da Segurança Pública do DF
para prevenir e conter as referidas ações violentas. Então ele emitiu esse documento, tá, do gabinete do senador Marcos Duval, com o carimbo aqui do Senado Federal, pedindo explicações para o ministro da Justiça e Segurança Pública, o Flávio Dino. E o deputado Júnior Amaral apresentou um requerimento à Comissão de Segurança Pública da Câmara Federal para convocar o Flávio Dino, o ministro Flávio Dino, a se explicar por não ter agido para impedir as invasões. O deputado federal do PL de Minas Gerais apresentou um requerimento pedindo a convocação do ministro. O parlamentar leva em consideração o fato de que o ministro já sabia da ameaça de depredação, uma vez que convocou a Força Nacional para atuação em Brasília um dia antes, mas não conseguiu impedir o avanço da manifestação à Praça dos Três Poderes. Abre aspas. Como membro da Comissão de Segurança Pública, estou apresentando requerimento para convocar Flávio Dino a se explicar por não ter agido na prevenção às depredações em Brasília, tendo em vista que ele teria sido informado pela ABIN no sábado sobre os riscos de vandalismos. Fecha aspas, escreveu o parlamentar no seu perfil do Twitter. A gente tem aqui as postagens, tanto do Júnior Amaral no Twitter, como também as postagens do senador Marcos Duval no Instagram. E a seguir a gente vai mostrar um pouco dessa discussão que aconteceu hoje também no Morning Show, com a presença do Fernando Holliday, o que o pessoal falou sobre isso e o que pode acontecer sobre esse assunto. Deixa eu inserir aqui uma notícia que acabou de sair, Paulinha, importante, acho que relevante nessa história toda que a gente está discutindo já desde ontem aqui. A ABIN avisou o governo federal do risco de violência na véspera dos ataques em Brasília. Isso muda bastante o jogo, não muda, Holliday? Isso muda e muito, Paulo. Primeiramente, bom dia a todos aí que estão nos acompanhando pela rádio, pela TV Jovem Pan. Porque a ABIN, ela enviou um comunicado aos 48 órgãos do governo federal, dizendo que havia risco de violência nos atos do último domingo. O ministro da Justiça fez um despacho enviando, comunicando à Força Nacional para que tomasse conta da segurança ali de Brasília também. Só que enviou somente 150 homens. Nós estamos falando ali de aproximadamente 4.000, 5.000 pessoas que foram se manifestar inicialmente em Brasília. Ou seja, de um lado nós temos a Polícia Militar do Distrito Federal, que estava em número insuficiente. Por essa razão, o governador do Distrito Federal e o secretário de Segurança foram afastados. Aliás, o secretário de Segurança chegou a ser demitido, mas pelo lado do governo federal, que tinha informações de inteligência, nenhuma ação concreta foi tomada, porque 150 homens, essa é uma informação que saiu aí em alguns veículos de imprensa, é absolutamente insuficiente. Quer dizer, se o governo realmente tinha essas informações, se ele sabia dos riscos de violência contra o próprio Palácio do Planalto, contra o Congresso Nacional e contra o Supremo, por que não enviou número de homens suficientes para combater essa violência, ou pelo menos para impedir a entrada dos manifestantes nesses prédios públicos? A impressão que fica é como se o governo federal quisesse que esses atos de violência acontecessem. E veja, essa tese acaba sendo reforçada a partir do momento que nós vemos o protagonismo que o presidente da República assume agora nesse momento, convidando todos os governadores para essa reunião, com toda essa cena aí das autoridades indo nos prédios destruídos, etc., sendo que ele poderia ter impedido, com base nas informações da sua própria inteligência, que aquele desastre acontecesse. Agora, Conrado, como é que você enxerga essa notícia que saiu hoje, né? Porque se nós temos aí uma responsabilização por parte do governo federal, e mesmo se for um governo que esteja há uma semana, não interessa, se estivesse há 1 dia, 2 dias, 3 dias e fosse avisado de que ações violentas podem vir a acontecer, a primeira coisa que um governo tem que fazer é se preparar ou ter algum tipo de ação concreta em relação a isso. Não o fez. E agora, que tipo de medida pode ser tomada? Nossa Justiça tomou uma medida contra o governador do Distrito Federal, né, pelos mesmos motivos, e aí contra o
nosso ministro da Segurança e da Justiça parece que tem outra visão de mundo. A gente tem que enxergar que o mundo mudou, né, meus amigos? A gente tinha uma realidade antes das eleições, a gente teve outra entre as eleições do final do ano, tomada de posse até o final de semana. Agora, no final de semana, a gente viu que a coisa vai ficar cada vez mais dura. O Lula depois dos atos que aconteceram ali no final de semana, ele chama todos os governadores, sim senhor, vamos cooperar para ir até o final, saber quem são os responsáveis. E aí tem esses dois discursos também, né? O Lula dá um discurso, não seremos mornos, iremos até o fim, com o apoio de todos, depois ali em público, né, para o povo ali, ele vem dizer, né, foi só uma pequena parcela da população. Agora é a hora do povo aí entender como um todo que a coisa mudou de figura. A gente tem agora que ser mais inteligente, né, entender que as regras mudaram, que vai ser uma outra filosofia de vida, sermos fiéis a nós mesmos, né, não nos... porque é o seguinte, como eu falei para vocês ontem, a gente estava navegando, né, num mar rumo aos nossos objetivos lá, cada um tem os seus, e entrou um furacão no meio. Agora a gente tem que contornar esse furacãozinho, né, ao invés de se tocar diante do furacão, não é inteligente. Vai afundar teu barco e vai matar os passageiros que estão na tua embarcação. E nem se colidir contra os icebergs, nem bater nos rochedos, nem entrar nos maremotos. É só colidir. Isso aqui, meus amigos, é recuar. Agora é hora de recuar, agora é hora de pensar em ser valoroso a si mesmo, né? No final do Don Quixote, tá o Don Quixote sentadinho lá no meio da estrada e passa alguém rindo dele. Esse aqui é aquele maluco que lutava contra os moinhos de vento. Daí ele disse pro cara assim, não, eu sei quem eu sou. Então tu tem que saber quem tu realmente é, do que tu é feito, saber que isso é o que interessa. E eu peço que vocês prestem bastante atenção no que a gente está vivendo e se lembrem disso e contem para as próximas gerações, porque agora a história vai ser toda modificada. Vocês já viram, como eu falo para vocês, sempre trago aqui o 1984. A história vai ser completamente modificada, as visões de mundo vão ser... destruídas, não vou dizer para tanto, mas vão ser apagados. Vocês estão vendo, 2 pesos e 2 medidas. E vai ser assim durante um longo tempo. O que cabe nós agora é defendermos esses valores universais, porque é isso que tu é isso que vale a pena defender na vida. Quem tu realmente é, se tu vender aquilo que tu é, aí tu não tem por que tá vivo. Daí tu tem desonra. A vida é mais triste dessa forma. E tudo que a gente está vendo aqui acontecer, meus amigos, com essa reunião do Lula, tudo que está acontecendo já aconteceu. E eu não estou falando do 6 de janeiro nos Estados Unidos. Eu estou falando do 27 de fevereiro de 1933, no Reichstag. Quando teve o ataque ao parlamento alemão, o que aconteceu no outro dia? Veio um decreto, né, que facilitou as perseguições aos oponentes, fecharam a imprensa teve que calar a sua voz, né, a gente teve uma perseguição cada vez maior e o discurso do chanceler do governo alemão à época dizia o seguinte, sem piedade, e é o que vocês vão ver nesse discurso pró-democracia, que a gente não pode mais falar, sem anistia. Tudo já aconteceu. A gente tem que ver o presente com os olhos do passado para assim enxergar o futuro. Olha só o que a gente teve ontem. A gente teve o Exército Brasileiro, como eu falei para vocês, tirando todas essas pessoas das ruas, dos acampamentos que estavam ali, os vovozinhos com as tiazinhas. Não interessa, olha só, pessoal, não estou nem discutindo se está certo ou errado, tá? O Exército, que eu falei para vocês, iria tirar as pessoas das ruas, né? Levar lá para um ginásio da Polícia Federal. Hoje eu estava vendo uma live do senador Marcos Duval, as pessoas em atendimento médico, sem água, caladas, não podendo se manifestar, e é isso que a gente vai viver no Brasil. Então se lembrem de tudo isso e nunca se esqueçam, porque lá no futuro não vai ter em lugar nenhum escrito isso. A imprensa vai ter que se calar, vocês estão vendo acontecer tudo isso, as pessoas que se manifestaram vão ser perseguidas até o final, e no final nós vamos ter uma outra realidade sendo reescrita nesse hiato de liberdade de discussões que a gente teve nos últimos 4 anos. A coisa mudou de figura, a gente tem que entender isso e agora recuar. O Conrado está te falando. A primeira parte da guerra que a gente tem é infantaria. Era lá que eles colocavam as crianças, né, os débeis, para lutar primeiro, para morrer, para virar bucha de canhão. Agora tu não pode mais ser da infantaria. Agora tem que ser inteligente, tá? Recuar. E quando um esquerdista vier discutir contigo e tu não concordar, agora tu não briga mais. Antigamente eu ofendia, dizia retardado, burro, tu não sabe nada. Recuou. Agora a conversa é a seguinte: puxa, eu não tinha pensado por esse lado. E fica quieto. Entendeu? Não fala que tá certo também. Pô, eu não tinha prestado atenção nisso. É isso aí que vocês estão vendo. Agora tá o presidente Lula dizendo o que todos os governadores têm que fazer, e lá em Brasília já está acontecendo que tiraram o governador que foi eleito para colocar uma intervenção federal. É o Estado totalitário, diante dos teus olhos, né? Tu tá agora em uma concentração de presos que eu nunca vi
traficantes serem presos desse jeito, ficarem 1000 horas ali sem alimentação, sem nada, 1000 horas a um dia, né? Mais de 1000 pessoas presas, né? Sem ter alimentação, sem nada, sendo retirados pelo exército, aqueles gritavam SOS Forças Armadas, e sendo colocado agora num pavilhão da Polícia Federal. Já vou encerrar, para ficar em concentração, né? Até serem tomadas novas medidas. Eu não sei onde é que estão os direitos humanos até agora, Paulo. Eu entendo.